Fala, xerife, beleza? Como é que estão vocês aí na sua casa, no conforto do seu sofá, assistindo aqui mais um episódio? E a gente tem um prazer de trazer um xerifão aqui, um cara que tem uma baita experiência na Polícia Militar. Todo mundo conhece ele como Subtenente Geralves, mas Dr. Geraldo Alves, tá? Nasceu em Abaté, é um mineiro, É, Guaiçô, né? Abaeté, isso é. Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal há 30 anos, tá? Formado em Ciências Contábeis e Direito, casado, com a advogada Lucilene, pai de 3 filhos, 2 netos. Antes de ingressar na carreira policial, trabalhou desde muito jovem para ajudar o sustento da família. São 7, né? Dos 7 aos 16 anos atuou em carvoaria e na lavoura. Posteriormente exerceu a função de cobrador de ônibus e auxiliar e encarregado de tráfego e É, empresas de transporte no entorno aqui do Distrito Federal. Cara fantástico. Sem falar que foi candidato a deputado distrital na última eleição, obtendo 14.124 votos, tá? Válidos. Que recebeu mais votos do que muita gente que tá lá, né? Inclusive. É pois uma é, questão de Ronaldo. legenda, né? A questão tá de Exatamente. legenda. Infelizmente aconteceu, né? É, O percurso aí da eleição, a coisa não caminhou tão bem. Infelizmente não conseguimos, né? Tá eleito, né? Prejuízo muito mas grande para eu, todos eu nós. gostei muito do seu currículo porque mostra que você é uma pessoa normal, comum, como outra pessoa qualquer, que Sim. trabalhou e conquistou ali seu lugar na polícia e 30 anos exercendo a sua atividade policial. Mas, Geraldo, nosso objetivo sempre é muito claro, eu falo isso pra galera, a gente gosta muito de falar sobre segurança pública, essa é a temática central, por isso que eu chamo xerifes, pessoas que têm um gabarito e uma expertise, você é uma referência para a atividade policial, principalmente no que tange ao seu vastíssimo conhecimento em contabilidade pública, em orçamento público, trabalhou muito tempo, inclusive, com isso dentro da polícia. Hoje você está por onde? O que que você está fazendo? Conta um pouco aí pra gente. Ronaldo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai ser na quinta-feira que você vai divulgar, né? Aqui o nosso Isso, isso. podcast. Cumprimentar aqui, né, o seu público que te acompanha aqui no seu canal, né? Aqui no Chama o Xerife. Fiquei muito feliz, lisonjeado de estar aqui participando, muito grato, viu? E agradecer mesmo. Ronaldo, olha só, eu estou lá trabalhando hoje no Batalhão Rural, na terceira CIA do Batalhão Rural. Que Fica lá bacana. no Gama, lá dentro do IFB. Eu tive o privilégio de ingressar na Polícia Militar em 1995. Trabalhei por 5 anos e 6 meses no Batalhão de Trânsito. A minha turma foi assim, a percussora da faixa de pedestre, né? Nós fomos para lá. Naquela época vieram outros colegas do terceiro batalhão, do primeiro batalhão das companhias de trânsito, da CPFEM, e nós conseguimos, né, implementar a faixa de pedestre aqui no Distrito Federal na época, sob o comando do Coronel Azevedo. Depois disso, fui trabalhar no nono BPM. Nós tivemos um movimento aqui em 99 e 2000, que um movimento reivindicatório. A gente era muito massacrado, vamos dizer assim. O salário era baixíssimo, carreira não existia, não existe até hoje, mas era ruim demais. A maioria dos nossos amigos ia embora para a reserva remunerada soldado, e quando conseguia cabo e talvez terceiro sargento. Então Juruna, né? O pessoal chamava muito chamava isso de de terceiro Juruna. sargento de Juruna, exatamente isso. Então era assim, era um momento muito difícil na Polícia Militar. O salário era muito baixo, tudo era muito difícil. A gente não tinha praticamente equipamentos para trabalhar, né? Você não tinha armamento para ir para casa, por exemplo. A gente ia para casa desarmado, fardado desarmado. Então, viaturas, a viatura não tinha pneu, às vezes não tinha combustível, tinha pouquíssimas viaturas. Às vezes, aconteceu comigo, da gente, uma época, lavar a viatura, colocar no pátio, a viatura sem motor, para o governador ir lá discursar. Então, era um momento muito difícil. Fui para o nono BPM, trabalhei no nono aproximadamente 11 meses e recebi um convite para ir trabalhar na folha de pagamento. Na época tiveram um problema na folha de pagamento com alguns servidores, colegas militares que estavam lá, e me convidaram. Eu fui para a folha de pagamento lá em 2001, início de 2001, e saí agora, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, foi meu último dia de folha de pagamento depois de 23 anos e meio. E estou lá no Caraca, Batalhão Rural. Estou lá desenvolvendo a função, às vezes já fiquei de adjunto, de radiooperador, de comandante de viatura, de fiscal, e estão ajudando a tocar a máquina, que eu acho que é importante. Né? fazendo essa Então, parte. exatamente, eu envergo meu fardamento com muito orgulho, com muito garbo, com Isso é muito amor, bacana. porque traz o sustento da minha família e possibilitou, como você disse, que eu pudesse aprender um pouquinho, né? Que E legal. trazer uma condição melhor para minha família. Então, sou muito grato à Polícia Militar. Tem muita coisa para melhorar? Claro que tem, a gente tem que batalhar, não pode desistir jamais que as coisas realmente evoluam e que melhorem, né? E a gente vai falar disso, Que, exatamente que dessas coisa boa. circunstâncias de como é que a gente pode melhorar, né? Uhum. A perspectiva que a gente tem para melhorias são assim inúmeras. A gente está vivendo alguns momentos políticos importantes na sociedade. A gente
8 de janeiro de 2023, a gente tem a circunstância, por exemplo, dessa semana passada, o secretário de Economia do Distrito Federal se desligou do cargo. Então, assim, tem muita coisa que gera um impacto orçamentário muito grande. Mas, assim, como instituição policial militar, como tanto a Polícia Civil do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiro e agora, claro, a Polícia Penal ainda não está completa, mas vai estar lá, ela é mantida e organizada pela União. Então, o nosso orçamento bruto, aquele orçamento, apesar de a gente ter orçamento distrital, o orçamento que custeia as atividades, tá, e investe nas atividades policiais é da União, que traz para a gente aquela ideia de que existe um transbordo de formalidades enormes para que a gente consiga falar sobre isso. Um desses dois pontos. Primeiro ponto é o nosso reajuste. O reajuste das forças policiais de segurança pública do Distrito Federal. Hoje eu sei que isso está lá no Poder Executivo, na figura lá do MGI, junto com a Presidência da República, para montar uma mensagem ao Congresso Nacional. Mas qual o ponto orçamentário que a gente tem que primar em relação a isso, Geraldo? É, Esse aumento ele é real, ele é palpável? Existe no Fundo Constitucional um orçamento capaz de suprir essas necessidades? Como é que... Imagina que a gente está comunicando para uma pessoa que não entende de orçamento. Como é que a gente precisa levar essa informação para ele? É real esse aumento que vai dar para as forças de segurança? Existe esse critério formal, claro, do chefe do Poder Executivo mandar a mensagem do Congresso, então tem duas brigas políticas, o Presidente da República e o Congresso Nacional, para que a gente consiga ter esse resultado. Como é que você vê esse transbordo orçamentário? Olha, assim, na realidade, o orçamento hoje tem orçamento que comporta essa despesa aqui no Distrito Federal. Tem orçamento. Não tem previsão em LOA, mas previsão em LOA é só encaminhar, né, um PLN lá para o Congresso Nacional, vai para a CMO, então, chegando na CMO, é votado na mesma semana. Inclusive, na próxima semana vai ter reunião da CMO. Está convocada, acho que para segunda-feira. Geralmente reúne na quarta, mas parece que está convocada a CMO, né, para a próxima semana. Mas Então, o nosso tema está nessa reunião, não, não? não tá nessa, não tá nessa CMO. Nessa CMO não tá. A não ser que alguém faça uma emenda e encaminhe, né? E pode sim fazer essa discussão. Mas o caminho correto é que o presidente da República, a União, né, encaminhe lá para o Congresso Nacional um PLN, esse PLN prevendo o orçamento para constar lá no anexo 4 lá da LOA, para que a gente não tenha problema e o projeto possa caminhar, possa ser encaminhado para o MGI, lá para a presidência, para a Casa Civil, e seja remetido lá para o Congresso, né, ou como medida provisória, ou como projeto de lei, para que seja votado e a gente tenha a nossa recomposição. Recomposição mais do que justa, porque nós temos aí praticamente 50% de perdas salariais decorrentes dos índices inflacionários dos últimos anos. Se a gente remontar e voltar lá a 2016, a gente tinha ali um prejuízo de 37,5%. Né? A inflação é mais de 60% de lá para cá. Então nós tivemos aí recompostos 8%, 8,5%, que para as praças ficou 7,5%, mas tivemos 3% de que a gente está contribuindo a mais para a pensão militar, que veio com a Lei 13.954, com a reforma da Previdência. Então, sobrou ali no final, tirou o imposto de renda, sobrou 2,5%, nem 3%. Caramba. Foi muito ruim. Tivemos recomposição em 2023 de 18%. Então, hoje o prejuízo ainda está muito próximo de 50%. Nós tivemos lá em 2016 a questão do auxílio moradia, 14, 15, 16 do auxílio moradia. Naquele momento, né, deu vamos dizer assim, um certo conforto. Mas hoje ainda os prejuízos estão muito próximo de 50%. Então, assim, para o ano que vem, tem orçamento? Tem orçamento sim. O Fundo Constitucional deve crescer aí na ordem de entre 11, 12, talvez possa chegar a 15, mas de início a estimativa é que fique ali em torno de 11% o crescimento do Fundo Constitucional. Isso vai gerar aqui de receita a mais para o Distrito Federal, próximo de 2,7 bi. Então, assim, realmente tem orçamento suficiente que dá para fazer tranquilamente nossa recomposição salarial. A gente espera que não tenha nenhuma mudança, que não tenha nenhuma modificação no projeto, que a União cumpra no formato que o GDF encaminhou, que é vamos dizer que é o ideal, mas é o que o GDF acha que tem condição realmente de comportar dentro das suas despesas, né? Dentro do seu orçamento que está previsto, que tem hoje previsto e que tem esse possível crescimento já para o ano que vem. Entendi. Dentro dessa temática, por exemplo, a gente tem essa ideia de manutenção da segurança pública vindo da União por força da própria Constituição Federal. Exatamente. Mas eu li um projeto do senador Exalci uma vez, descentralizando essa capacidade orçamentária direto para o Distrito Federal. O Distrito Federal tem mais autonomia nesse sentido, porque a gente fica dependente desse transbordo político do chefe do Poder Executivo Federal e do Congresso Nacional. Obviamente que ninguém está, eu particularmente, eu sei que o Distrito Federal precisa do Fundo Constitucional, já tentaram tirar da gente algumas vezes, Sim, várias porque vezes.
O Distrito Federal é um quadradinho, para quem não sabe, quem assiste que não é aqui do Distrito Federal, é um quadradinho, tá? De aproximadamente 3 milhões e 200 mil habitantes, que não tem uma produção per capita tal qual São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não tem. Então ela precisa ser custeada realmente de fato, porque aqui está Brasília, capital da República, a máquina pública, do qual nós temos dever na nossa lei orgânica de manter. É, mas essa descentralização trazida para o Distrito Federal, como é que o senhor enxerga isso? É viável e se isso é bom para as polícias? Olha só, Ronaldo, a PEC 01, no formato lá, até discuti, eu acho que tinha que ter algumas modificações nela, na PEC, no formato que está lá. Porque a ideia, porque o Fundo Constitucional está na Lei 10.633, né? Está na Lei 10.633, ele é corrigido pelo crescimento da receita corrente líquida da União. Beleza. Né? Então, os ataques que você comentou aqui eram no sentido de não ter a correção, ou colocar a correção olhando para os índices lá da poupança e mais um 2,5, 1,5, trazer alguns índices que realmente a gente acha que ia engessar, eu vejo que traria um prejuízo gigante para a gente, olhando para o ponto de vista do crescimento inflacionário, que ficaria abaixo disso. Olharam para o arcabouço fiscal, colocaram aquelas metas do arcabouço fiscal e queria remeter isso para o Fundo Constitucional, que eu acho que pode trazer problema para a gente. 6% mais 1,5%, a variação, assim, não ficava muito claro. Teve uma outra oportunidade que veio um projeto lá para o Congresso que era para deixar o Fundo Constitucional, mas tira o Fundo Constitucional, mas cria uma forma de repasse olhando para o Fundo de Participação dos municípios. Só que não era claro, não é 14%. Aí o Fundo de Participação do município que é pequenininho, olhando para o estado de Minas Gerais que você citou, São Paulo, Bahia. Então, assim, seria insuficiente, não teria nenhuma possibilidade. Né? Outra coisa importante que você comentou, essa questão de não ter essa geração de renda tão grande no Distrito Federal, até mesmo que não tem indústria, tem uma série de outras situações, por ser esse quadradinho aqui, impossibilita tudo isso. Né? A gente tem ali um agro aqui na parte oeste que realmente é pujante, mas é muito pequeno, olhando para o tamanho do nosso território. Então, assim, são coisas que realmente não tem a mínima possibilidade de ficar sem o Fundo Constitucional para custear a segurança e auxiliar realmente a saúde e a educação. Então, trazer para cá só o formato da correção, né, só fixar a correção e a aplicação a ser direto aqui, eu acho que é muito interessante. Você, colocando isso na Constituição, você tira essa discussão lá do Congresso, que pode trazer uma lei ordinária e fazer essa alteração, como já tentaram lá no Rio de Janeiro. Dividir os royalties do petróleo, ninguém quer dividir com a gente, mas o cara quer o Fundo Constitucional. Então, assim, tem outros fundos também que recebem no próprio Rio de Janeiro, né? Que tem o Fundo da Educação, você tem o Fundo de Participação dos Municípios, tem uma série de outras situações que ajudam a financiar lá o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio. Só que é isso, não quer dividir, né? Mas só quer achando que a gente está numa situação muito privilegiada, que não é verdade. Não é. Mesmo a gente tendo Fundo Constitucional, e no próximo ano a previsão de ter aí um orçamento de mais de 71 bilhões, que é muito dinheiro, todo mundo sabe disso, mas tem aqui uma estrutura gigante, né, administrativa do Estado, da União e uma série de outras situações que está aqui próximo, que exige muito serviço do Distrito Federal, que acaba complementando grande parte desse orçamento. Então, assim, a saúde, por exemplo, a gente aqui assiste grande parte do entorno do Distrito Federal, parte de Minas Gerais aqui, que está aqui muito próximo, a parte aqui da Bahia, da saída norte nossa aqui, que o pessoal vem procurar socorro aqui no Distrito Federal. Então a gente tem assim, percebe, eu estou aqui há 37 anos, daqui a 37 anos, a gente percebe a saúde tendo cada dia mais dificuldades, mas também tem tudo disso, a questão de investimentos, de uso que, né, que às vezes não é compensado, né? Então tem muitas situações que eu acho que precisa realmente melhorar, e o fundo, acho que trazer para cá esse formato, o fundo já está aqui, ele já era do Distrito Federal. Sim. Então é só, acho que tinha que colocar lá na Constituição realmente só a forma de correção vai ser corrigido nesse formato e o fundo é lá. Para você tirar de uma lei ordinária a possibilidade de qualquer momento querer, né, alterar essa lei e trazer dificuldade para a gente. Mas para alterar isso seria uma emenda à Constituição, para trazer essa autonomia para o Distrito Federal, Tem que ter uma emenda tem à que ter uma Constituição. emenda constitucional, Exatamente. né? Não Porque também poderia. lá está por lei própria, né? É, Está por lei própria. tá específico. Está específico lá. Então você tiraria de lá, você tinha que colocar na Constituição a forma de correção. A forma é o crescimento da receita corrente líquida, é isso. Então, Isso me traz outro debate também, que me perguntam muito. Eu falo assim, gente, eu não tenho conhecimento jurídico nessa parte, não. Eu entendo de licitação, não entendo de orçamento, são coisas diferentes. A gente tem um debate também, por exemplo, a Polícia Militar do Distrito Federal foi pioneira no serviço voluntário gratificado.
Basicamente, isso não existia e a polícia inventou, né, esse procedimento de forma a garantir para o policial uma remuneração no momento da folga se ele se voluntariasse para um serviço a mais. O que hoje, não, aí eu tenho uma liberdade de emitir uma opinião pessoal, o que hoje eu estou vendo que tem um prejuízo muito grande, não só por uma questão do valor, mas por uma questão de dependência financeira de muitos policiais em relação a esse serviço. Então começou-se um debate em relação ao reajuste desse valor, porque esse valor é deduzido do imposto de renda nele. Então, não pode, pode, depende do orçamento da União, tem uma legislação da União, então tem que ter alteração de lá. Aí tem um parecer da PGR aqui, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que é a favor, não tirando, não tendo essa dedução de imposto de renda. Esta semana, agora passada, foi anunciado pelo próprio governador, mas assim, o que a gente vê são anúncios, né? Em termos técnicos, né? Em termos técnicos, como é que o senhor enxerga a viabilidade desse serviço, primeiro empático, como policial? Certo. Como é que o senhor enxerga esse serviço voluntário gratificado na polícia e o impacto que isso está tendo na vida do policial? E orçamentariamente falando, é de fato viável que haja a não dedução do imposto de renda dele relacionado diretamente pelo próprio Distrito Federal ou isso é um discurso? Ronaldo, é extremamente viável. A gente tem um orçamento gasto com folha de pagamento da ordem de 4,5 bilhões. Então, o fundo, hoje, o serviço voluntário recolhe em torno de 33 milhões por ano, né, aqui para o Distrito Federal. Então, assim, é extremamente viável que isso aconteça. Então, teria uma renúncia de receita, que abriria mão desses valores, que é um valor extremamente baixo, dada a qualidade do serviço prestado pelos policiais militares, a importância desse serviço para a sociedade, a importância desse serviço para a corporação, que hoje, né, tem o efetivo muito baixo, infelizmente. A opção do Estado em não fazer concursos públicos e trazer o pessoal, ou fazer concurso público muito grande e ter aquela questão de passar para reserva muita gente de uma vez. Então, assim, a gente acha que tem que ter um ingresso regular, que facilitaria tudo isso, né? Traria um planejamento melhor para a administração pública, até mesmo para que você pudesse planejar melhor o seu orçamento. Sim. Então, o ingresso e a saída ali do colega do serviço público. Então, ele é extremamente necessário e importante. Para o policial também, porque, dada essa defasagem salarial que nós temos, o voluntário ajuda. Só que, nesse formato de, como você diz, nós somos pioneiros, esse voluntário foi criado aqui, que é a 10486 em 2001, foi regulamentado em 2005. Lá em abril de 2005 foi o primeiro mês que teve serviço voluntário na Polícia Militar, ou seja, nós estamos aí há mais de 20 anos. A Polícia Rodoviária Federal, em 2016, com a questão da Olimpíada, por não ter efetivo, criaram para eles. Recebiam subsídio e criaram o formato indenizatório. E nós estamos, então, desde 2016, né, que a gente poderia ter feito para a gente. Foi feito para todos os órgãos aqui do Distrito Federal, com exceção da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Isso, sem dúvida, e sem enriquecimento, sem causa do Estado. E causa um grande prejuízo para o policial militar. Que, às vezes, R$110 não parece ser muito, voluntário já é R$400 bruto. Você tira 110 para o imposto de renda, sobra 290. Você não tem auxílio de transporte, você vai deslocar com o seu veículo, gasta mais 50 de gasolina, 8 horas de trabalho, você vai se alimentar, mais uns R$40. Volta com R$200 no bolso. Caramba. É R$25 a hora líquida do policial militar no serviço voluntário, que é extremamente barato, dado o tamanho da responsabilidade que se tem na atividade policial militar e os riscos que se correm. Sem dúvida. Né? Físico, psicológico e tantas outras situações. E não tem uma retaguarda jurídica, porque serviço desse, você pode sim vir a responder. E o Estado, por mais que tenha previsão... Cansaço, abalo psicológico, a necessidade de estar ali porque tem uma dependência financeira, por defasagem salarial, baixo de efetivo, tem várias problemáticas. Afastamento da família, você fica longe da sua família. O cara trabalha no serviço normal, na folga que poderia estar descansando ali com a família, tá ali junto com o filho, ajudando numa tarefa escolar, por exemplo, tem que ir para o voluntário. Né? Então, assim, vai criando uma série de situações que acaba somatizando para trazer problemas de saúde e uma série de outras situações do policial militar. Então, tirar o imposto de renda do serviço voluntário é extremamente necessário e importante. Né? O formato. O governador pode encaminhar, pode fazer um decreto, reajustar o valor, para que receba o mesmo valor líquido dos nossos amigos, nossos irmãos da Polícia Civil. Ou então, para te retirar o imposto de renda, tem que encaminhar. Né? Por mais que tenha um parecer da Procuradoria, tem que caminhar lá para o Congresso Nacional, caminhar para o Presidente da República. Que veio de lá, a lei, vem de lá, porque o GDF não pode legislar seu imposto sobre a renda e, infelizmente, não pode ainda legislar sua Polícia Militar e Corpo de Bombeiro.
Diferentemente da Polícia Civil, que tem competência concorrente. Isso a gente podia ter isso também. Não Poderia. não, que seria A gente vem fantástico. tentando há algum tempo, né? E Eu espero assim, que a gente consiga ter essa competência concorrente também, que ela é importante. Então vamos falar um pouco sobre essa competência concorrente. Por exemplo, para a galera que nos ouve, que nos assiste, nós somos militares, né? As instituições militares, elas são diferenciadas. A gente obedece, simples assim, hierarquia e disciplina. Então, para a gente poder conversar sobre aumento, sobre imposto sobre serviço voluntário gratificado indenizável, sobre melhorias e condições, às vezes a gente tem uma certa limitação enquanto militar, né? Militar, porque a gente vai ter, somos sujeitos ao governador. Sim. Então, a gente obedece às regras. Então, numa mesa de negociação, para a gente negociar, para conversar sobre isso, né? A figura do militar, ela é um pouco mais complexa numa mesa de negociação, justamente por conta da hierarquia. Mas nós não podemos nos sindicalizar. Mas existem inúmeras associações representativas também de classe que estão ali. Como é que é o papel dessas associações, até para a pessoa entender a importância dessas associações na atividade policial, de forma direta e indireta? Se eu não me engano, o senhor participa de uma associação. Sim. Como é que funciona essa representatividade e essa liberdade nas mesas de negociações, que nem teve na reunião do MG que eu fui. Lá eu vi o policial falando lá, né? Nós já fomos a polícia militar mais bem remunerada do Brasil, hoje somos a 23ª de 27 entes federativos, né? 26 estados mais o Distrito Federal. E aqui o custo de vida é maior. Né? Não é que o trabalho é mais complexo, não é isso, mas o custo de vida aqui é maior. Né? Sim. Como é que funciona a participação das associações nessa negociação orçamentária? Infelizmente, nessa negociação dessa recomposição salarial agora, a participação da associação é zero, né? Foi editado lá uma portaria e não aceitaram que tivesse associações. É mesmo? Lá eu até pedi, solicitei, encaminhei um ofício, né, pelo FONAP solicitando um espaço para a gente também pudesse participar da discussão, dos debates. E a ministra, quem me respondeu foi a Rita, que acho que é coordenadora hoje lá dos trabalhos, acho que é ela e o Feijó. A Rita que respondeu, falou que a PM e o Corpo de Bombeiro não tinha sindicato. Só que no meu ofício está claro, associação, CNPJ, sede, então, assim, muito bem explicado. Nós temos associações, está previsto na Constituição. Né? Infelizmente, a gente foi tolhido de participar, né, desse debate, infelizmente. E assim, eu acho que seria de grande importância, não a gente, mas associações que quisessem realmente participar, contribuir, porque até mesmo a divulgação do que está sendo discutido, né? Sim. Você vê, assim, parece que não tem transparência, não tem por que esconder de ninguém. A gente precisa da recomposição salarial, ela é devida, né? Então, tem orçamento. Tem orçamento. Então, tem vontade do governo do Distrito Federal de fazer. Acredito também que da União, não tem porquê do presidente da República vir e falar, olha, vou dificultar a recomposição salarial da PM porque teve o dia 8, por exemplo. Se fosse assim, não teria feito 18% em 2023. Sim. E um fator importante que nós tivemos em 2023, 22 para 23, o crescimento do Fundo Constitucional, ele cresceu 41,6% em 2023. 6,5 bi. Infelizmente, a gente não teve na segurança pública, na Polícia Militar, né? Eu acho que no Corpo de Bombeiro também não. Vamos dizer, a impressão que esse dinheiro trouxesse alguma melhoria para a gente. Melhoria básica, né? Não tem de estrutura, de condições de trabalho. Não veio, não chegou para a gente. Por quê? Foi dividido de uma forma, vamos dizer assim, não tão equânime, né? Porque foram lá 5 bilhões para a saúde e para a educação, aqui ficou um bi e pouquinho para nós, para a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro. Isso foi muito ruim para a gente. Já chegou a ter participação da segurança pública no Fundo Constitucional de 58%. Hoje está ali, 46%. Então, assim, diminuindo. Quem deveria ser mantido está sendo assistido. Então, assim, tá muito ruim o formato que está posto hoje. A gente espera que realmente a gente consiga recuperar dentro do Fundo Constitucional o crescimento que a segurança pública possa realmente recompor efetivo. A gente, de 18 mil previstos, tem 11 mil na ativa. Então, isso é uma coisa que traz muita dificuldade, muito desgaste. Nós temos aí, na cidade, guarnições trabalhando negativo segundo, né? A2, que a gente sabe que é perigoso, é difícil, coloca o policial em risco. É uma situação bastante complexa, né? E a gente, infelizmente, não tem conseguido avançar. Mesmo com o crescimento do Fundo Constitucional, a gente não conseguiu avançar. Eu acho que as discussões, inclusive, deveriam ter sido feitas em 2023,
de vários pontos que a gente precisa, que permeia a questão da saúde, da carreira, do subsídio, e muitas outras situações que deveriam realmente ter sido caminhadas lá em 2023, né? Entendi. E o senhor puxou um assunto que, assim, não estava nem na minha mente, mas o senhor puxou um assunto que, para mim, me interessa bastante, até um ponto de planejamento estratégico que eu considero saudável para qualquer órgão, qualquer instituição, e dentro da bandeira policial militar, como o senhor falou. Nós temos baixo efetivo hoje, né? Estamos ali liberando uns 11 mil policiais em virtude da incorporação dos 1.200 novos policiais do CFP-11, Exatamente. esperando com ansiedade o próximo CFP, o CFP-12, que tem notícias que começará em novembro deste ano, desde que haja o reforço orçamentário solicitado também ao Congresso Nacional para que tenha os 1.200 e pouquinhos ali, também aliado à ideia da Polícia Civil também chamar todos os 600 que estão lá também aprovados. Mas por que não fazer concurso anual? Se a gente tem uma previsibilidade, o senhor trabalhou na Folha, a gente tem uma previsibilidade de reserva. A reserva, para quem não sabe, é a forma de aposentadoria primária do militar, depois a reforma, né? A reforma direto é uma exceção. Mas ele é aposentado, a gente tem uma previsibilidade baseada em cálculo de tempo de contribuição de serviço, baseada em condições de trabalho e tudo mais. Então, o Exército, Marinha, Aeronáutica, se a gente... Porque assim, a gente não se compara. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro é força auxiliar do Exército, mas não se compara. São atividades totalmente diferentes. Exatamente. Mas a gente pode pegar alguns modelos que funcionam. O Exército e Marinha Aeronáutica possuem concursos anuais de recomposição de mão de obra. Então, por exemplo, tem concurso para oficialato todos os anos, tem concurso para sargento todos os anos, que basicamente o ingresso é feito como sargento e como oficial. Raríssimas exceções entram por concurso público por soldado ou cabo, mas existe também. Mas, de toda forma, a previsibilidade deles é anual. Então, por que a gente não prevê uma dotação orçamentária anual para poder, então, confeccionar a contratação? Pode, inclusive, ser um contrato de natureza contínua, que tem todo ano, né, contratações frequentes, para a gente ter concurso de reposição de mão de obra todo ano. Existe algum empecilho ou, sei lá, uma influência política nisso? O uso político da máquina pública para poder, sei lá, usar o concurso público como um grande trampolim? Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que essa politização do ingresso ela é muito ruim, né? Não só do ingresso. Redução do tertício, por exemplo, é uma coisa horrível. A gente precisa de carreira. Isso. Mas vamos lá. Se a gente tivesse um ingresso regular, nós temos aí, em média, aí, um crescimento vegetativo que deve hoje estar próximo dos 4,5%. Né? 10.450 passa para reserva e é reformado. Então, assim, o crescimento é grande. Vai chegar um ponto que a gente vai ter aí um vácuo, vamos dizer assim. Do seu curso, né? 70 mil? 70 mil TSFP são 8 anos sem concurso público. Isso é uma coisa absurda, realmente. Né? O gestor não tem nem condição de planejar, né, numa situação dessa. Mas acho que planejamento tem que ser a curto, médio e longo prazo. Sim. Né? E se tivesse sido... tático e operacional. Exatamente isso. Se tivesse feito isso lá, vamos colocar 15 anos, por exemplo. Na 12086, em 2009, com ingresso regular. O Corpo de Bombeiro tem ingresso regular lá. Apesar do efetivo estar muito baixo também. Só que engessou o ingresso lá em 310. Por ano. A ideia era essa. Só que eles conseguiram através de decisões do Tribunal de Contas, e o ingresso de mais cursos, vamos dizer assim, por ano. Poderia também ter aqui um ingresso regular. Não engessar dentro da lei, mas colocar vamos dizer assim, um ingresso mínimo. Porque você pudesse, né, ter esse crescimento. E assim, o Fundo Constitucional comporta, o orçamento comporta. O problema é que às vezes você faz uma previsão orçamentária, você encaminha o orçamento é votado, né, é aprovado, e depois esse orçamento não vai chegando no final do ano, começa a não se realizar no formato que a gente realmente precisava. Sim. Porque, por mais que a gente tenha 3 ordenadores de despesa na corporação, você tem o GDF que está ali e ele está controlando também as despesas dele. E o Fundo Constitucional, querendo ou não, né, traz um aporte gigante para ele, né, para pagar servidores. Chegou um ponto que pagava, inclusive, aposentados. Né? Pagava aposentados. Depois o Tribunal de Contas bateu em cima, aquela situação toda, e hoje não se tem notícia. Recentemente teve um burburinho que talvez estivesse pagando aposentado com o Fundo Constitucional. Uma coisa ruim. A Lei Complementar 769, que trouxe a previsão dos policiais civis e os militares aqui, nós, o Corpo de Bombeiro, está dentro do IPREV, foi julgado constitucional, foi considerado constitucional. Então, assim... Hoje o GDF, se quiser, ele pode fazer uma lei complementar específica para nós, como está previsto na Lei 769, e pode colocar o nosso amigo, nosso irmão da reserva, eu daqui a pouquinho, dentro do IPREV, que para mim é um prejuízo.
para mim é um prejuízo. Eu acho que a gente, por não ter um instituto de previdência, que a gente não tem, nunca foi criado, Sim. e a própria Constituição fala que tem que ter institutos únicos, né, dentro dos estados, com o tempo evoluiu para isso. Minas Gerais tem o IPREV, tem o IGPM, Instituto de Previdência da Polícia Militar, e tem o Instituto de Previdência do Estado. Aqui não, a gente só tem o IPREV, que é dos servidores públicos aqui do GDF. Então, no primeiro momento, se a gente tivesse, né, talvez fosse mais tranquilo isso. Mas tem um problema sério em relação à nossa Previdência, que o TCU recentemente falou, que a nossa a Lei 3.954, que falou que é o sistema de proteção social dos militares, ele não é um regime previdenciário. E era simplesmente um fator atuarial de equilíbrio financeiro do Estado. Então, assim, e tem outro problema. O servidor do GDF, ele contribui com o percentual, sei lá, de 11, 14, e o GDF tem que contribuir com o dobro disso. Né? Se contribuir com 14, o GDF contribui com mais 28, para ajudar a financiar, né, realmente a Previdência. E a gente não tem isso. Infelizmente, hoje, porque a característica da nossa pensão militar é para custear a pensão militar. Né? Quando a gente faltar, para o nosso dependente, que for menor, ou para a filha, como paga a pensão militar adicional, e para a viúva. Sim. Né? Essa é a ideia. Só que criaram uma expectativa e uma ideia dentro da 3.954 que a nossa pensão era para custear tanto as pensões quanto a nossa aposentadoria, que está totalmente equivocado. Caraca. Colocar na lei isso. Não, mas é de caráter contributivo e tal, mas não é bem isso. Está na lei. Né? E, do meu ponto de vista, está totalmente equivocado. Aí fica o cara jogando para a galera, porque muita gente joga para a galera, traz projeto, que agora recente apareceu o último aí, falando que tem um rombo de 53 bi das previdências dos militares e tal, mas o cara não para pensar que esse formato foi colocado pela União. Né? E para a gente não foi diferente disso. Esse é o formato colocado pela União, onde só tem a contribuição do próprio militar. E não tem nenhuma contribuição do Estado. E se você olhar para o regime geral de previdência, tem várias fontes de contribuição. Tem várias. Várias fontes. Então você tem a contribuição do empregado, tem do patrão, a contribuição patronal. Aí você tem percentual que vem dos jogos de prognóstico, você tem do IPVA, você tem do PIS, COFINS, do contribuição sobre o lucro líquido. Então, você tem várias fontes de financiamento, que não acontece com a gente. Então, o rombo, se for considerar que tem uma previdência que não existe previdência para nós, vai continuar o rombo, desse formato que eles estão falando. E medida colocada por último aí de 55 anos, que até o general Múcio, né, que colocou, que tem que dar a contribuição, que eu discordo, que já saiu pesado. Reforma da Previdência foi pesado demais para os militares, principalmente para nós aqui no Distrito Federal. Tem que pagar pedágio agora. Não, você tem pedágio de 17%, você tem 4 meses a partir de 2022 até alcançar os 30 anos como requisito obrigatório, que é uma coisa absurda, e 35 anos de serviço. Os nossos irmãos do CFP estão ingressando com 30, 29, 30. Pois é. Vai trabalhar até os 64, 65 anos. Isso impacta diretamente na galera que está entrando. Na média de ingresso hoje, na polícia antigamente, era 28 anos de idade, era a idade limite de ingresso. Isso. Hoje é 30 e vai quebrar isso com a nova lei orgânica para 35. Sim. Aí o cara está ingressando com 30 anos, sei lá, em média, por exemplo, o CFP eram 27, 28 anos de idade. Aí 30 anos de serviço mínimo para ele vai ter 57, 58 anos de idade. Na atividade policial, não diria a insalubridade, mas a nossa saúde física e mental, ela deplora mais rápido do que numa Muito atividade mais, escritorial, sabe? A gente totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso tem impacto na Previdência, total. A gente total. Infelizmente, a gente só trabalha com coisa ruim da sociedade, né? Infelizmente. Então, assim, a gente tem a média aí infelizmente, do policial militar embora dessa terra com 58,5, 59. 5 anos após a reserva média, Ou seja, a maioria de quem está na ativa hoje não vai aposentar. Não vai passar para a reserva. É a realidade, é o que está aí. Vai mudar, vai mudar? Não vai mudar, porque nos últimos 30 anos mudou muito pouco essa questão desse crescimento, né, vamos dizer, de longevidade. Muito pouco. Entendo. Mas o senhor como um agente de mudança, porque assim, sem falsa modéstia para o senhor é uma puta referência, né? A gente sempre se ancora e o leigo, ele tem de buscar uma âncora, isso é fato. Se eu não conheço do assunto, eu conheço alguém que conhece, eu me guio por essa pessoa, e o senhor é um guia para muitas pessoas. Dentro do seu conhecimento de orçamento, dentro do seu conhecimento policial e dentro do conhecimento e a experiência política que o senhor tem solução?
Como é que o senhor enxerga o cenário futuro para as polícias? O que precisa mudar, não no seara orçamentária, mas o que precisa mudar para que a gente consiga olhar para assim, olha, os próximos policiais vão herdar uma boa herança, sabe? A instituição como um todo, polícia militar, bombeiro militar, estou dando ênfase nas instituições militares, óbvio, mas não distinguindo nada, nenhuma outra carreira policial, como polícias penais e polícias civis aqui no Distrito Federal. O que a gente pode falar assim? O que o senhor mudaria? É uma boa pergunta, Ronaldo. Tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que assim, olhando, não vou viajar, não. Acho que é aquilo que realmente tem condição realmente de Legal. acontecer. Né, eu acho que hoje caminhar a carreira pra gente, a carreira tem que ter início, meio e fim. Né? Eu acho que é um ponto básico. A carreira tem que acontecer. E ela não fica cara. Né? Realmente o Estado tem condição de planejar, fazer uma carreira onde você, por antiguidade, até subtenente ali, tranquilamente, até tenente-coronel, por exemplo, Carreira para os única, oficiais. né? Eu não vou nem falar única, mas o ingresso deveria ser único. Inclusive, a gente tem uma PEC, a 198, que a gente sugeriu isso. Está lá no Congresso Nacional, está pensada 6 outras PECs, que uma que fala de círculo completo, né? E a outra fala de criar um conselho de delegados. Uma que a Polícia Civil apresentou, que é a 430, e a 431 fala de círculo completo. Né? Eu acho que é muito importante aquele debate lá, eu acho que ele tem que ser amadurecido. Mas olhando para a questão da carreira, fica muito mais barato para o Estado. A gente chegou a ter 30% de evasão de colegas indo para outros concursos. Porque olha para frente e não tem uma visão de futuro. O cara fala, cara, onde eu vou estar? Não sei. O cara tem que ficar 120 meses para sair de soldado para cabo. Se não reduzir o interstício. 10 anos. 10 anos. Então, assim, são 10 anos. E então, mendigando redução do e interstício. com a possibilidade de sair major, que não dá nem quantos por cento? 0,02% do que ingressa, tem a possibilidade de sair major com 40 anos de efetivo de serviço, 40 anos de serviço. Então, de efetivo, não tem condições mínimas. Então, assim, a gente precisa avançar realmente no sentido da carreira. E se não conseguir avançar agora de imediato, precisa reestruturar pelo menos, trazer um número muito maior de vagas de subtenente, por exemplo, diminuir os interstícios, que são absurdos. Né? Nós temos previsto 39 coronéis e 78 tenentes-coronéis. Metade, 50%. No Corpo de Bombeiro, tem previsto praticamente a metade de subtenente em relação aos primeiros sargentos. E aqui dá 26%. Subtenente em relação ao primeiro. Assim, são coisas absurdas que, se tivesse acontecido lá em 2009 na lei, inclusive discuti isso com um colega, ele foi, assim, me tratou de uma forma jocosa, que não vale nem a pena falar aqui, porque eu perguntei por quê. Ele chegou naquele... que o número era 533 vagas de sub, não é nem 560. Eu trabalhava próximo dele, fui conversar com ele. Me tratou de uma forma esquisita, eu falei, cara, não dá. Aí caminhou para 560, que é muito pouco. Se a gente tivesse hoje, se a gente tivesse ao longo desse período 1.000 vagas, 1.100 vagas de subtenente, metade do quadro de primeiro. A gente estaria numa condição muito melhor. Nossos amigos não conseguem chegar a subtenente. Muitos vão embora segundo, primeiro, e quantos foram embora terceiro sargento. Assim, é coisa absurda, traz prejuízo gigante e é totalmente desmotivador. E a gente sabe, se a gente realmente quer eficiência e eficácia no serviço, quanto mais motivado tiver o servidor, mais fácil, né, vai ser de conduzir isso e de prestar serviço para a sociedade. A gente precisa disso. Né? Então, quando você, cansado de estar no voluntário, vai para a guia, vai para a fila do hospital, não consegue uma guia para uma simples consulta. Quase 50% de defasagem salarial. Todo final de semana no voluntário, além do serviço ordinário. Meu irmão, é difícil. É difícil. Aí você vê uma série de situações de enxugar gelo, que você passa pela audiência de custódia, que você prende e solta, progressão de regime que não é tão adequada. O cara é condenado, tá lá homicídio, 12 a 30 hoje, tá lá, 12 a 30. Aí o cara pega 18 anos, ele puxa 6, está na rua para matar outro, ou para cometer outro tipo de crime. Então, são coisas absurdas que realmente tem que tem E é claro que segurança pública, hoje tudo desemboca nas costas da Polícia Militar, né? Praticamente da Polícia Militar, vou colocar, na Polícia Militar. Sem depois dúvida. Na Polícia Civil, que ela vai depois que o crime já aconteceu. Então, assim, tem que realmente se redesenhar esse formato. Talvez numa proximidade maior com a Polícia Civil, para melhorar a questão dos serviços. Passa lá pela educação, que a gente sabe que se não tiver realmente uma educação de qualidade, vai ter esses problemas.
política de geração de emprego e renda, acho que está tudo junto. O problema é que tudo está nas costas da Polícia Militar. Tudo está nas costas da Polícia Militar, da Segurança Pública. Conceito de ordem social é genérico demais. É muito aberto, né? Tudão cai nas costas da Polícia Militar. Eu fiz uma pesquisa uma vez, depois eu até passo para o senhor. A gente tem vários contatos de denúncia, né? Vários canais de denúncia. Tem um 92, um 93, 190, tem um 56, tem vários canais mesmo. 98% das ligações são feitas no 190, independentemente do problema. Pode ser um problema de serviço social, como, por exemplo, um indigente na rua, uma pessoa necessitada. Pode ser uma situação onde é notoriamente uma prestação de socorro. Em vez de ligar um 92, liga um 190. A polícia encaminha para a mesa do bombeiro. Então, basicamente, centraliza-se os problemas sociais na figura do policial militar, como se o policial militar fosse competente para resolver todos os problemas. Que eu acho que causa um desgaste não só para o policial militar, mas institucionalmente falando. Mas aí vem o que eu perguntei para o senhor. Melhorar isso, um plano de carreira, um plano de cargos e salários coerente com as necessidades, eu sei que são muitas coisas, mas esse seria um bom plano, certo? Saber o policial saber que ele ingressou aqui e ele vai para lá, ele sabe o início, meio e fim. Sim. Tá? Então é uma estrutura que demanda de lei, demanda de estudo orçamentário, o senhor falou que já tem um impacto orçamentário bem irrisório. Mas no quesito macro da segurança pública, né? O que a gente pode fazer para melhorar a participação social, para saber que o cidadão de lá, ele olha para o policial, ele sabe que o policial está ali para prevenir o crime, né? Como é que a gente pode melhorar essa política pública de aproximação, demonstrando a nossa missão institucional para a população, né? O que está falhando nisso? Olha, a gente... Só complementando, eu esqueci de falar, né? A evasão, infelizmente, voltou, né? Voltou e grande a evasão. Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, acho que tem que trazer a sociedade para mais próximo. Tem algumas situações que tentam fazer, por exemplo, que passa pelos consegues, que tem a participação ali, mas o pessoal pouco participa disso, né? O pessoal não entendeu ainda acho que a essencialidade do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho. Se você não tiver polícia na rua, você não pode nem ir na padaria comprar pão. Sem dúvida. Isso ficou claro na greve que teve lá no Espírito Santo, que teve na Bahia no passado, né? Em 2 dias virou caos, o pessoal sucateando tudo, né? Que são coisas absurdas. Mas, assim, tem que procurar mecanismo realmente de incentivar a participação maior, né, da sociedade, trazer para mais próximo. A gente teve essa ideia daquela época dos PCS, né? Sim. Os PCS que era para levar para mais próximo ali, o servidor da segurança pública, acabou ficando só com a PM, depois a PM não teve condição de manter, porque não tinha efetivo suficiente. Era uma polícia comunitária que não podia abandonar o posto. Exatamente. Então, você abandonava, o cara queimava o posto. São coisas absurdas que acontecem no nosso país. Mas tem que realmente implementar. Eu tô lá no Batalhão Rural, tem lá o Guardião, né? Que é um programa muito bacana que visita as fazendas, né? Conversa com os proprietários rurais e ele tem acesso lá aos nossos grupos lá do Batalhão Rural. Isso funciona muito bem. Anteontem mesmo estava de serviço e estava ocorrendo um incêndio lá próximo do condomínio Betel, aqui em Braslândia. A senhora pediu socorro no grupo, socorro mesmo. E rapidamente a gente conseguiu contactar a Corpo de Bombeiro e conseguiu, depois de 1 hora combatendo lá o incêndio, 1h30, conseguiu debelar e resolver a situação. Mas tem também rede de vizinhança, né? Tem também que a Polícia Militar tem implementado em alguns batalhões e tem caminhado muito bem. Mas eu acho que tem que participar mais. A gente tinha um programa muito bacana que era do Proerd, que está aí, que funciona ainda, mas muito limitado. Então, a gente tinha antigamente Esporte à Meia-Noite, Picasso Não Pichava, que são programas que ficaram para trás, né? Que estavam na Secretaria de Segurança, mas que não estão inativos, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa para se fazer, né? Mas conscientizar. Eu acho que partir para o lado da educação, para o lado da escola, acho que facilita muito mais isso, né? Essa ideia de colégio compartilhado, né? A questão civil-militar, acho que ela já é importante, que traz proximidade e mostrar que a gente não é bicho, né? A gente é ser humano. Eu sou filho, sou pai, sou avô, né? E sou cidadão. Então, assim, antes de tudo e de ser policial, eu sou tudo isso. E sou policial, que estou lá para ajudar, para auxiliar, né? Para ajudar a proteger, defender o cidadão, salvar vidas, evitar que alguém... Esse é o papel. Agora, sim, a sociedade também, acho que, às vezes, leva... Isso aí tem uma inversão de valor muito grande na sociedade, infelizmente, né?
Eu sei que é um desafio muito grande do gestor, né? Total. Do governador, do próximo, do secretário de segurança, junto com as corporações. Eu acho que primeiro ponto é trabalhar mais de forma conjunta. Eu acho que isso é importante. Esse trabalho conjunto ele é importante. Mas tem que trazer o cidadão para mais perto. Se ele não vem, a gente tem que ir para mais perto dele. Tem que ir para mais perto dele. Eu sei que tem, com o avanço da tecnologia, que é importantíssimo, né? Esse avanço é importantíssimo também no combate à criminalidade. Visitei Santa Catarina em 2013 e na cidade de Florianópolis tinha mais de 2.000 câmeras naquele momento. Então, assim, ele usava praticamente tudo de forma gratuita, praticamente. Eles montaram um centro lá no Estado-Maior da Polícia de Santa Catarina que gastaram a mixaria de dinheiro só para comprar as televisões, usava tudo do Google. Caramba. Tudo do Google, tudo. Tá lá, tá funcionando lá. Aí quando eu olhei assim a questão da mancha criminal, né? Lá desenhado na parede. É isso aqui, homicídio, tal, não sei o que e tal. Aonde não tem tráfico de drogas, onde tem o crime, tem isso, tem aquilo. Essa câmera tá em cima, o traficante está ali do outro lado da rua. Aqui a gente trabalha meio no escuro ainda, né? Meio no escuro. Você entra de serviço, né? não deveria. Você não sabe aonde está o comboio disso, aonde o PCC tá, aonde a gente sabe que tá. Mas não, lá não. Nessa casa aqui tem um cara que trafica. Eu sei que ele tá lá, eu sei que ele trafica. Então, assim, tinha a informação muito importante, né, para o nosso serviço. Ela é importantíssima. Eu acho que essa multifatoriedade da atividade de segurança pública é essencial. Mas assim, vivendo aqui, a gente sabe que existem. A gente está no Distrito Federal e isso não é novidade para ninguém. Existe uma vaidade orgânica institucional muito grande no Distrito Federal. E eu deixo bem claro que isso é uma opinião pessoal minha, porque eu sou do Rio de Janeiro, sou de Sim, Minas Gerais. sim. Meu estado não é muito referência, tudo bem? Mas é para outras coisas. A segurança talvez tenha problema, tem, mas Aí, nesse contexto, eu vejo que assim, a solução tem muita obviedade, inclusive, do próprio cidadão entender que precisa dessa integração, né? Precisa. Mas às vezes, quando a gente propõe ou recebe uma proposta, eu vejo como cidadão, não na qualidade policial, mas como cidadão, de que existe uma certa vaidade orgânica, que nem o senhor falou. É o gestor que tem que ver isso, porque tem que ser algo verticalizado, de cima para Tem que baixo. ser. Não funciona, a gente já testou isso quando são só os órgãos mesmo. Hoje a gente tem, por exemplo, o Provid funciona. Eu posso dizer isso que Funciona bem, que é pessoal. o planejamento operacional integrado entre as forças de segurança no combate à proteção da mulher, no enfrentamento da violência doméstica, a gente vê que está tendo um bom resultado. Mas por quê? Porque o gestor deu uma prioridade nessa política E direcionou, pública. né? Exatamente. Então ele fez funcionar. Uhum. Então por que não fazer funcionar em outras possibilidades também, né? Seria muito bom a gente ter resultados mais eficientes para a sociedade. No que tange a aplicação do recurso, melhoria da qualidade de vida do policial, de estrutura para o trabalho de equipamento policial, muito, muito importante. Já nessa estrutura, vou usar muito o conhecimento do senhor. Não faz ideia como eu estava ansioso por essa entrevista. Eu até estou aqui aprendendo, irmão. Eu até não aprendi. Nós temos, né, uma nova lei orgânica aplicada às polícias militares e Corpo de Bombeiros, é uma lei federal, que traduz uma base normativa de orientação às polícias militares e polícias bombeiros militares de todo o território nacional, sabendo que polícia militar e bombeiro militar só tem nos estados e Distrito Federal, município não tem, município tem guarda civil dentro dos parâmetros da lei para ela. Só que essa nova lei orgânica, ela, no nosso caso, ela precisa ser regulamentada em várias perspectivas. Uma delas lá, por exemplo, é a aposentadoria um posto acima, que é um fator de aposentadoria a mais, né, além dos 4 possíveis que a gente já tem previstos no Estatuto. Ela prevê idade para ingresso, ela prevê uma carreira, né, uma possibilidade de uma regulamentação de carreira, ela muda nomes e quadros especificamente. E se eu não me engano, existe uma certa necessidade das instituições a implementar o mais rápido possível, só que a gente depende do governo federal, voltando redundantemente falando, a gente sempre depende do governo federal para isso, porque a organização é deles. E essa semana a gente teve uma mensuração da PEC 18, PEC 38 no Ministério da Justiça, que 18, foi PEC 18. Passou na CCJ, passou né? na CCJ, Da Câmara. que indiretamente pode impactar bastante nessa regulamentação. Mas focando na lei orgânica da lei orgânica das polícias militares do Distrito Federal. Por que a gente ainda não regulamentou?
Eu acho que faltou vontade, né? Essa é a resposta. A gente já sabia da resposta, né? Infelizmente falta vontade, né? Eu acho que o gestor tem que entender da importância disso. Até mesmo que a gente foi muito prejudicado no decorrer, principalmente quanto mais antigo é o policial aqui, mais prejudicado ele foi, né? Sim. O seu curso mesmo foi uma coisa absurda que aconteceu com 70 mil. Total. Assim, muito prejuízo. O pessoal está saindo sub agora, depois dos 30 anos de serviço, né? Tem colégios que não saíram, vai sair agora, né, em agosto. Então, assim, e o que eu disse aqui antes, quantos outros foram embora? Terceiro, sargento, segundo e primeiro. Então, o posto acima, é muito importante que acontecesse. E a gente tinha um direito, antes da lei, na 5.619... 2001, né? Em 2001 alterou. A gente tinha o direito de ir para a reserva com os proventos do posto imediato. Não era promoção, mas tinha esse direito dos proventos, que já era muito importante. No meio do caminho, o Tribunal de Contas me falou, não, tem que promover. Então veio e confirmou todo mundo no posto. Então todos que recebiam naquele momento foi confirmado no posto. A 10486, depois da medida provisória 218, veio e falou, olha, passa para a reserva na condição que tiver, na graduação o posto que tiver. E trouxe esse prejuízo gigante para a gente. Então, a gente tem essa lacuna de 2001 até agora, 2019, com a lei orgânica, que trouxe a possibilidade. Assim, o texto, eu discuti muito com o Coronel Miller e com o Capitão Augusto, o deputado Capitão Augusto, lá no Congresso Nacional. Eu e o Renilson discuti muito com eles, falou, olha, tem que melhorar a redação no formato que está não atende. E está claro hoje que está trazendo dificuldades no país todo. É claro que a maioria dos estados já tem o posto a mais. Goiás trouxe agora há pouco, encaminhou, o Caiado encaminhou a lei, já lá tem a possibilidade, o pessoal já aposenta, passa para a reserva com posto acima. Aqui, infelizmente, ainda não caminhamos. O texto ele é muito... O texto, para não trazer inconstitucionalidade, porque não poderia, de início, colocar uma obrigação que trouxesse impacto financeiro, colocaram um texto muito genérico, muito aberto. Então, será admitida a regulamentação nossa aqui é toda lá pelo governo federal. Então, assim, o governador, ele pode fazer, claro, encaminhar a sugestão lá para a União e fazer. E eu acho que perdeu time, poderia ter feito já há muito tempo, poderia fazer agora. Agora, não tem um despende financeiro tão grande, né? Poderia fazer, regulamentar e trazer para a gente vamos dizer assim, um certo alento, né? Porque é direito, não dá para... O país todo tem, então assim, fica muito ruim, né? Você atravessar a pista aqui da 290 e o colega tem um direito lá e você não tem aqui, desenvolvendo as mesmas atividades, né? É porque eu estou na qualidade de entrevistador do senhor. Porque se eu estivesse como entrevistado, eu falaria minha opinião fácil aqui. Eu sei. Coloca a sua opinião. Não, é porque eu acho que é uma estratégia de manutenção, porque nosso efetivo é muito baixo. O nosso efetivo hoje está muito baixo na instituição. A minha visão como um cidadão, uma pessoa de fora, técnico, tá? Na parte do direito. Se eu regulamentasse agora, um bocado de gente ia para a reserva. Então, assim, talvez os primeiros sargentos que tivessem o tempo para ir fosse, né? Talvez, por ausência de planejamento de reposição de mão de obra, talvez, né? Por concurso público, eu acho que poderia ser uma ferramenta de segurar o máximo efetivo, como, por exemplo, o decreto do Choaeng, também que foi assinado pelo governador. Então, segurar o máximo possível ali. Existem propostas, que eu falei para o senhor, que às vezes eu acredito que não são propostas tão técnicas, mas propostas de viés político. Eu não julgo, porque a política, a gestão faz parte da política. E eu não estou lá na cadeira do cara sabendo que ele está sofrendo a pressão da gestão política e que se ele fizer alguma coisa, mesmo que traga um benefício, vai gerar um prejuízo, sei lá, em curto prazo dentro da gestão dele. Eu não vou julgar, mas que eu acho que é ruim misturar política com técnica, eu acho horrível. Horrível. Técnico é técnico, político é político. São coisas diferentes. Eu acho que você não tem a obrigação de prometer nada para ninguém. Exatamente. Mas só prometa aquilo que você tem condição de fazer. Sem então, dúvida. assim, o cara promete uma vez, é eleito. Promete a segunda, é reeleito. Não faz. Pô, prometer a terceira, já fica. Já pode pedir gol. A música no Fantástico, né? Pois Não dá. Assim, assim, tem coisa que eu acho que prometeu, vamos fazer. Eu acho que politizar demais, eu acho que você aparelhar para ajudar é excepcional. Agora, para atrapalhar, não. Eu acho que a intervenção, o momento que tudo demais passa, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a intervir demais na gestão, a gestão está lá, a gestão tem previsão legal, você tem todo o ordenamento jurídico que traz a competência de cada um de fazer,
né? Então não tem porquê de ficar toda hora a questão política intervindo em situações básicas, que é competência, por exemplo, redução de testícia é competência do comandante-geral, nas Nas praças praças, e sim. para os oficiais do governador. Então, assim, ele é o. Você tem ordenador de despesa de pessoal, tem ordenador de despesa lá da DLF, que vai mexer com os investimentos, com os custeios, e você tem ordenador de despesa da saúde. Da saúde, Ou seja, se o comandante-geral tem orçamento, se ele tem orçamento suficiente, ele é o gestor, a decisão é dele. Aí fica sempre a mesma coisa, sabe? Em vez da gente evoluir, caminhar para uma carreira, é de 4 em 4 meses com o pires na mão pedindo para alguém uma coisa que o Estado precisa do policial qualificado, preparado e no posto ou na graduação adequada para cumprir as missões. Sabe o que eu já ouvi? Uhum. Acho que o senhor também já deve ter ouvido. Não posso promover todo mundo, não. Vou colocar uma viatura só de subtenente. Já ouvi Ué, demais. Triste vem cá, isso. mas tem subtenente mais antigo, subtenente mais moderno do mesmo jeito, né? A precedência hierárquica temporal prevalece do mesmo jeito. Então, isso é triste. É uma visão mínima, sabe? Aquela visão mesquinha, eu diria. É minimista mesmo. Minimista É muito demais, ruim, é. muito ruim. Mas, enfim. Eu queria passar 3 horas aqui com o senhor conversando. Tem muita coisa que eu gostaria de falar. O senhor queria falar alguma coisa? Não, só complementar. Teve uma situação de um cidadão que falou para mim, ele saiu coronel numa semana, ele era lá ele tinha uns agregados, ele era o 48, né? Ele falou assim, Foi pela agregação. ele tinha o pessoal agregado, ele era o 48. Ele falou assim, não, tem coronel demais nessa polícia. Desse jeito ele falou para mim, né? Eu falei, como assim, coronel? Não, tem coronel demais, deveria ter 15, 13. Eu falei, pois é, só assim o senhor não seria coronel, né? Aí ele ficou me olhando assim. Então, é isso que você falou, de não poder ter o subtenente lá. Aí, não pode ter 3 subtenentes. Por que não? Se a gente tem numa guarnição da Polícia Civil fazendo investigação ou indo 3 agentes de buscar classe especial, não é? 3 agentes de classe especial. Pois é. E vamos dizer assim, são 3 subtenentes, então. É. Aí você tem 400 delegados de classe especial, são 400 coronéis. Então, por que não pode ter aqui mais coronéis? Era melhor ter a previsão e não ter agregado do que. Ué, é melhor. Se você tem função para o cara, por que não pode ter a previsão no quadro? Aí fica o cara 10 anos, igual já teve aqui, aconteceu, de ter capitão ficar 10 anos, major 10 anos. Assim como teve praça que ficou 19, 22 anos para sair de soldado para cabo. É uma coisa absurda. Coisa absurda, não tá. Do meu curso mesmo saiu cabo com 15 anos de serviço. É arcaico, é uma visão arcaica, tem que mudar. Tem que mudar, né? Então, tinha uma outra. Até uma colega oficial, né? Ela um dia fez um comentário, estava conversando com o chefe de Estado-Maior no corredor. Aí ela falou que poderia, por exemplo, o subtenente receber o salário do capitão. Sim, poderia. Se fosse totalmente desatrelado, tudo bem. A gente está numa corporação, né, hierarquizada. Sim. Que o capitão, além de ser superior hierárquico, na maioria das vezes ele é o chefe ali de determinada, né, companhia, situações. Então, que lógica tem, né, o subtenente receber mais do que o capitão? Então, eu acho que o coronel tem que receber o melhor salário do mundo. E eu tenho que receber um salário também que seja o melhor salário adequado para a minha função. Sim. Não é que tenha. Salário é salário. Ele tem que ser compatível com a função, né? E aí, ela falou que lá em. Ela falou, não, em Rondônia é assim. Não é assim. Rondônia tem a mesma estrutura que nós temos aqui. Eu falei, a senhora me permita discordar. Se eu posso receber o salário do capitão, não posso sair capitão. Tem que ser promovido, porque nós estamos no serviço público e a remuneração ou o provento é compatível com o cargo e a função. Com as atribuições que ele exerce. Exatamente isso. Então não pode ser diferente. Aí ela ficou assim, não, mas... Aí eu falei que em Goiás o capitão está recebendo um salário parecido com o do coronel. Não. Eu falei, então o senhor não conhece. Mas vamos para frente. Mas tá mesmo. É outra história. Mas e tá. mesmo. Tá, o salário lá é... Eu te falo, pela autonomia do chefe do Poder Executivo local, acaba tendo mais fluidez, mais rapidez. É o que a gente está engessado, sei lá, na minha visão, porque isso está previsto na Constituição de uma forma muito atípica só para o Distrito Federal. E a gente, pessoal de fora, eu converso com muita gente de outros estados, como professor, sempre estou ali, e as pessoas acham que o Distrito Federal é aquele, nossa, é o primeiro mundo, quem paga você é a União. Eu falei, não é assim que funciona, meu amigo. A União só está servindo para atrasar a minha vida hoje. Ultimamente você tem 2 pais que parecem padrasto, Pois né? é. A coisa... Aí quando o pai de cá fala, tá tudo certo, legal, e fico de lá. Não sei esse cara não, aí, é igual briga de mãe e pai com o filho, né? Eu faço psicologia com os meus filhos direto. Falo assim, ele me pede alguma coisa, eu peço para sua mãe. Quando chega lá na mãe, pede pro seu pai. Aí vai. E fica desse jeito. Reverso. E fica reverso. Mas eu acho que, assim,
e principalmente em relação à recomposição, né? A gente espera realmente que o governo do Distrito Federal envie de esforço e vá lá atrás do presidente da República para que realmente aconteça, porque é justo, né? Não, e a gente, como na ponta da linha, ali na ponta da lança, a gente está fiscalizando, a gente acompanha. Não há nenhum policial que não acompanhe essa. Porque isso interfere diretamente na qualidade da vida dele. Sim. Não é só falar assim, tem que ganhar mais. Não, isso interfere Da em tudo, família, da né? família, o O salário tem trabalho. que ser adequado, né? Tem que ser Tem que adequado. ser adequado, não é? Geraldo, o papo tá muito bom, mas eu preciso finalizar aqui o Sim. nosso podcast. Mas eu queria que você se dirigisse à câmera para quem está te assistindo. A gente já conversou sobre muita coisa sobre orçamento, mas eu queria não que você falasse como um cara que entende muito de orçamento, mas eu queria que você mostrasse um pouco de você e mandasse uma mensagem para as pessoas poderem entender quem é você. E falasse, assim, olha, eu uso a rede social X, se quiser me acompanhar lá para conhecer um pouco do meu trabalho, que assim, você hoje atua como policial militar da ativa, mas a tua atuação no background é muito grande, sabe? A gente sempre vê o seu trabalho. E tem muita gente que nem sabe disso. Então, quem é o Geraldo? O cara que entende de orçamento e visa as melhorias que ele gostaria de ter tido em 30 anos, né? Mostra isso pro cara que tá te assistindo. Eita, difícil isso, né? Parece ser fácil, mas não é, né? Não é. Olha, Geraldo, você falou um pouquinho de mim aí no início, né? Eu sou oriundo de Minas Gerais, sou um eterno aprendiz, estou aqui para aprender e para servir, né? Acho que o dia que a gente deixar de servir é hora de partir. Eu adoro respirar, né? É maravilhoso, né? Esse contato, né, com as pessoas, a amizade, o respeito, ele é muito importante, né? São muito importantes para mim, né, na minha concepção. Acho que não tem como a gente não servir. Eu espero realmente que a gente consiga evoluir, caminhar para ter uma carreira realmente justa, né? Justa, que atenda o policial militar, que a gente não tem essa grande evasão que a gente está tendo, que isso acaba trazendo prejuízo para o próprio Estado, que vem aqui e forma o cidadão para ser policial militar, né? E ele vai embora porque não tem perspectiva de melhora, né? Que a gente realmente consiga evoluir ali, muito próximo e ter um subsídio, por exemplo, que seja compatível com as nossas funções. A gente tem uma série de problemas na nossa lei de vencimento que traz prejuízo, né, para todo mundo. Sim. Traz muitos prejuízos mesmo. A gente tem, por exemplo, quase 3 mil policiais que recebem auxílio moradia sem majoração, ou seja, está ali trabalhando com um colega no mesmo posto, na mesma graduação, recebendo 10% a menos de salário líquido, porque ele não é casado, ou porque ele não tem filho, ou porque ele já não tem mais independente, ou porque a esposa dele já não existe mais, ou faleceu, né? Os filhos estão maiores, ele recebe 10% a menos de salário líquido, que são coisa absurda. Né? Então a gente tem, sim, né, sonhar com os pés no chão, que retira esse imposto de renda do voluntário, que é uma coisa absurda, né? Que prejudica demais os policiais militares, Sim. que a nossa saúde realmente funcione em sua plenitude, assim como está prevista em lei, que a gente tem um atendimento ali básico, vamos dizer. Mas que funcione, né? Funcione. Urgência e emergência funciona? Pô, legal. Mas não funciona a atenção básica. E às vezes qualquer um pode perder a vida porque não foi um cardiologista, por exemplo. Um simples exame poderia, né, trazer uma condição muito melhor ou evitar que vai cair lá numa internação na rede conveniada, que há um custo muito alto, que a gente sabe que a internação é muito mais cara do que você prevenir, né? Prevenir. Prevenir é muito melhor do que remediar, né? Como diz o ditado, né? Sem dúvida. Então tem muita coisa para fazer. Nós temos 40% dos nossos amigos, né, irmãos policiais militares que não têm casa própria. Então, assim, é muita coisa que tem para ser corrigida, né? Que o governo realmente entenda a importância de corrigir o posto a mais. Então, assim, eu fui candidato, como você disse, tive 14.123 votos, graças aos meus irmãos de farda, nossos irmãos de farda, porque eu não tenho um cargo no governo, nunca tive um cargo no governo, né? Foi ali mostrando realmente a possibilidade de mudança, né? Com a esperança que mude. Eu não tenho sonho de ser deputado, não, né? Eu tenho o objetivo de que venha mudança para nós, né? Nem seria candidato se realmente a representação trouxesse essas melhorias para nós. Mas, infelizmente, eu estou aqui há 30 anos. Eu já empurrei viatura porque não tinha combustível. Então, assim, eu já comprei pneu velho para colocar em viatura porque... Então, assim, eu acho que o Estado tem que eleger prioridades. Tem que eleger prioridades. Está vindo agora, vamos colocar câmeras. Tá aí as câmeras para colocar.
A gente tem aqui no Distrito Federal quem reclama da atuação policial militar, que é preso em flagrante de delitos, 5%. Desses 5, só 2 vai para apuração. Então, assim, o índice é muito baixo para justificar o tamanho da estrutura para você salvaguardar, por exemplo, esses dados. Cada câmera daquela ali vai gerar 14 gigas de material por dia. E é um serviço caro. Caro. Não é um serviço Aí barato. o colega, a ideia do projeto da Câmara Legislativa, do deputado, tem um projeto lá, é que você chegou na reserva de armamento, colocou a câmera, você só vai desligar ela na hora de você passar o serviço. De entregar na reserva normalmente. Copiaram o da Polícia Penal. Pois é, então assim... Literalmente. Mas se a onda é colocar a câmera, vamos colocar em todo mundo então, cara? Vamos colocar no médico, por que não no professor? Todo mundo no advogado, no contador. Oi, peraí. Não, servidor público geral, vamos colocar... No próprio político. Por que não colocar no político? Não, mas tem que colocar no policial porque ele é um cara que é arbitrário, Não, gente, não é não. Não é não. Policial não é isso não, é um profissional de segurança pública e é ser humano igual a qualquer outro. Que Se chora, errar, que sangue, que tem emoções, que sorri. E se errar, vai pagar pelo erro dele. Vai pagar pelo erro e pessoa. sozinho. Sozinho, porque o Estado se afasta. O Estado é o único ente que não assume a responsabilidade pela sua atividade. O risco da atividade não assume. Quem assume é o particular. Então tá totalmente errado. Então a gente espera realmente que a gente consiga evoluir, que consiga caminhar, que a gente consiga crescer, que nossos irmãos de farda tenham realmente, né, condições dignas Sim. de trabalho, de trato, de condição de ter uma carreira decente, salário justo, ter saúde que realmente funcione, que tenha condição de criar sua família com dignidade, que tenha moradia, né? E que realmente as pessoas respeitem essa atividade. A gente vê muito hoje a inversão de valor, o cara prende cidadão, o cara quer lá tomar o preso. Ele não quer saber o que o cara fez, não. Ele quer tomar o preso. Ele não sabe, nem pergunta por quê. A gente tem colega que é violento? Tem. Tem advogado que é violento, tem defensor público que é violento, tem juiz, tem policial federal, tem médico. Nós vivemos na mesma sociedade, não veio de um outro planeta. A gente está aqui nessa sociedade. Graças a Deus é minoria aqui que comete, né, coisa errada. É minoria, muito pequeno, graças a Deus. Né? E nossos amigos, nossos irmãos estão de parabéns. Nós somos a segunda capital mais segura do país. Muito bom. Eu não sei se é a primeira Florianópolis, que lá é uma ilha. É uma ilha. Tem 2 entradas ali. Só. Então, só. Assim, aqui, não, mas eu acho que nossos indicadores de mancha criminal e estatística criminal, de acordo até pelo próprio Sinesp, que a gente tem a condensação desses dados semestrais, comparado a qualquer outra capital, Brasília é muito ínfima em relação a crimes complexos. Existe. Mas são pequenos comparados aos demais. Existe, é muito pequeno, né? Muito pequeno. Graças a Deus. Geraldão, cara, que felicidade poder conversar contigo. Pessoalmente, já tem muitos anos que a gente não se via. Pois é, acho que foi 2017. Eu espero te ver de novo, tá? Obrigado. Espero aqui pra gente trabalhar outros assuntos também, de viés político, de viés técnico, de viés educativo para o policial. Acho que o policial ganha muito com isso. Nosso público de carreiras policiais, o concurseiro, precisa ter essa visão técnica antes de começar a estudar para entender que ele vai entrar para uma instituição que tem problemas que precisam ser sanados. Sim. Beleza? Obrigadão, meu mestre. Obrigado a você. Fico feliz, tá? Deus abençoe muito aí. Demais. Parabéns aqui pelo canal, né? Pelo seu podcast. Né, e mandar um abraço aí para nossos amigos policiais militares, né, bombeiros aí, Bacana. Sociedade do Distrito Federal, e dizer, conta comigo, tamo junto, vamos à luta, sempre. Excelente. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Chama o Xerife, com o xerife Geraldo, cara fantástico, cheio de conhecimento. Sigam eles nas redes sociais, peguem as informações, eu tenho certeza que ele está aberto para qualquer tipo de dúvida. Se inscreve no canal, deixa a sua dúvida aqui. E se tiver algum outro xerife que você queira que eu entreviste, que eu chame aqui para a gente conversar, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer questão de convidá-lo e tirar a sua dúvida na frente dele, beleza? Grande abraço para todo mundo. Até mais. Valeu.